Está no ar o programa Nossa Terra. Um bom dia para você, meu amigo, minha amiga, que está aí, né, assistindo o programa ao vivo e a cores para todo o Brasil, aqui diretamente da cidade de Marabá, aqui no sul do Pará, a cidade mais querida, a cidade turística, Marabá, terra boa igual no ar. Mas, meu amigo, minha amiga, a gente começa o dia com essa alegria toda, com esse pique, né? Todo de manhã cedo, alegre, porque a gente sabe que começando um novo dia, tudo vai bem, tudo vai em paz, Deus é com a gente. Shalom, Ruth. Shalom. Mas hoje nós vamos falar e vamos arrebentar, né? Vamos falar muito do mundo espiritual aí. Olha, tudo que você está passando hoje é consequência, Ruth, do passado. Do passado. Todas as coisas boas que você se delicia hoje é consequência do passado. Agora, tudo também de ruim Também. que você está passando, pode meditar bem direitinho, né? Que é consequência do passado, né? Mas para você ter um futuro promissor, é necessário que o presente seja você faça desse dia de hoje o melhor dia da sua vida. Aí você vai ver que as coisas vão acontecer e o melhor de Deus vai fluir para você. Porque nós devemos nos assim policiar pelos nossos defeitos, não pelos nossos direitos, mas pelos nossos defeitos, que às vezes nos causa dor. Isso aqui é outro programa. Aí que nos causa dor, nos causa... Opa, doutor Brito, né? Lá em Anápolis. Obrigado, doutor Brito. Um abraço também para o Luiz Rosa, na cidade de Anápolis, cidade querida do meu Goiás. Mas a gente quer levantar o seu astral, a sua visão, levantar a sua cabeça para que você possa crer, ver o que Deus vai fazer aqui na Terra, de coisas maravilhosas, coisas boas. Porque as pessoas boas só atraem coisas boas, né, Ruth? A pessoa ruim só vê coisas ruins. Tem gente que não vê nada de bom nessa terra. Pois para mim está tudo em paz, tudo dentro dos conformes, assim, né? Se os teus olhos são bons, né? Você vê coisas boas. Mas se for mal, aí vê só coisas boas. A Bíblia diz, se tu quiseres me ouvir, aí é Deus falando, se tu quiseres me ouvir, comerás o melhor dessa terra. Se tu não está comendo o melhor dessa terra, é porque você não está ouvindo Deus. Mas se você procurar ouvir Deus, você vai comer o melhor dessa terra. E o melhor dessa terra é para você, que é filho ou filha dele, né, Ruth? Isso é interessante. Vai ter um bichinho que saiu aqui da minha torá, uma traça, uma coisa, e está passeando, ela some. Vou já repreender ela. Está parecendo alma, para ficar escondendo da gente. Mas, Ruth, faz a brachá, a oração. Vamos fazer a bênção da manhã do nosso livro de Sidur, que diz assim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Diz assim, Baruch Hashem. Opa. Bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que remove o sono dos nossos olhos e a dormência de nossas pálpebras. Seja a tua vontade, eterno nosso Deus, Deus de nossos pais, que nos costume de estudar a tua lei, faz apegar-nos a teus preceitos, não nos deixe cair em poder do pecado, da transgressão, da iniquidade, da prova e do desprezo, e que o mau impulso não nos domine. Afasta-nos de más pessoas, maus amigos, faz com que nos apeguemos aos bons atos e aos bons impulsos. Obriga nosso impulso a servir-te. Faz com que achemos hoje, todos os dias, graça, misericórdia e piedade a teus olhos e aos olhos de todos que nos veem. Concede-nos bondade generosa. Bendito sejas tu, eterno,
que concede bondade generosa a teu povo, Israel. Que seja a tua vontade, ó Eterno nosso Deus, e Deus de nossos pais, que nos livre hoje e sempre dos homens arrogantes e da arrogância, do mau impulso, do homem mau, da mulher má, do impulso mau, do mau amigo, do mau vizinho, da má ocorrência, do mal olhado, da má língua, da falsa acusação, falso testemunho, do ódio humano, da calúnia, da morte desastrosa e das más doenças, dos maus acidentes e de um julgamento severo e de implacável acusador, seja ele israelita ou gentil, também livra-nos do castigo do inferno. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Ruth, aqui no programa, a gente fala muito, às vezes fala no diabo, né, Ruth? Mas dentro da cultura judaica, ninguém dá moral para isso não, né? Não. Diabo, demônio, essas coisas assim. Castigo do inferno. Porque a doutrina judaica, ela leva você a ter fé, não ter medo, né? Muitas doutrinas, elas levam as pessoas para o caminho do medo. Porque através do medo, eles podem dominar as pessoas e aí as pessoas ficam como escravo na mão delas. Nós estamos aqui na sinagoga em Marabá, já estamos, temos o nosso trabalho aí há 17 anos, completou agora. São 17 anos, eu e você e a nossa filha Daniela ensinando a Torá para as pessoas. São 17 anos de experiência e agora nós, há tempo, já venho estudando Kabbalah, que Kabbalah não pertence à sinagoga. A Kabbalah significa o quê? A Kabbalah é uma ciência, né? É o conhecimento da Bíblia, e você estuda a parte escrita da Bíblia e a parte oral, que é a parte espiritual da Bíblia. Então, na Kabbalah, por exemplo, nos Estados Unidos, hoje em dia, as pessoas de maior nível social, financeiro, os grandes industriais dos Estados Unidos têm prosperado e cada dia mais os grandes cantores por frequentar uma sala de Kabbalah judaica, né? Kabbalah judaica. Você tem um problema e aí lá você fala com a autoridade a respeito do seu problema espiritual, seja um espírito que esteja atacando a sua casa. E se precisa fazer uma limpeza na sua casa, então a Kabbalah faz isso. No judaísmo ortodoxo, na sinagoga, é uma casa de estudo. O que é a sinagoga? Uma casa de estudo. Agora, quando se trata de Kabbalah, que é a parte espiritual, nós estamos preparando já um local onde as pessoas de qualquer religião podem vir, não depende de religião. A sinagoga, você vem se você quer ser um religioso, né, praticante da Bíblia. Já na Kabbalah é diferente. Você não importa a tua religião, se tu crê, não crê, mas você tem um problema e precisa resolver. Então esse problema você procura, né, onde se trabalha com essa arte, essa ciência, e ela também é judaica, porque nós usamos a numerologia cabalista, ela é judaica, que são as 12 letras, as 12 consoantes do alfabeto hebraico. Então, o punho mesmo da Kabbalah é em hebraico, né? As orações, as configurações que nós fazemos dentro desse trabalho é feito todo em hebraico. Então, a pessoa está precisando, porque nós, no passado, a gente fazia muitas desobsessões, né, Ruth? A gente
pessoas vinham com a gente, nós tínhamos uma equipe naquela época, uns 30 anos atrás, e a pessoa, se morria um parente, ficava perturbando na casa, aparecendo para um e para o outro, né? A gente ia lá fazer os ensinamentos doutrinários e encaminhava aquela alma para a luz. E ela desapegava das coisas aqui da Terra. Nós fizemos muito isso, e agora na Kabbalah, a gente estudando, nós encontramos essa maneira de libertar as famílias de forças de parentes, ou até de aderentes, ou de outras pessoas que falecem e não vai para a luz, mas você é uma luz, ele encosta em você, por causa da luz que você tem. Baruch Hashem? Baruch Hashem. Quantas famílias estão passando hoje por situações assim, que a Bíblia fala de maldição hereditária, que passa de pai para filho, de filho para neto, bisneto, tataraneto, e fica no seio da família. E quando você faz o trabalho da Kabbalah, o termo de libertação, porque é feito em nome do Hashem, né? Do Eterno, Deus de Israel, Deus de Abraão, que faz a libertação das pessoas, a pessoa tem um encosto. Muita gente, ele não é doido, ele não é pirado da cabeça, não. Ele tem um encosto. Aí as pessoas, as famílias e alguns que trabalham na área da saúde dizem, não, isso aí é esofênico, é não sei o quê, não sei o quê. Ele é pirado, tá pirado a cabeça. E na realidade é um encosto. Quando a gente tira esse encosto, aí a pessoa vai voltando ao normal. Ele até esquece que já viveu aquelas coisas, porque ele estava, na realidade, ele estava assediado por forças energéticas, né? Que são as forças espirituais. Aí, então nós estamos preparando já, né? Isso aí é um trabalho, um trabalho espiritual de desobsessão das pessoas. É muito fino, é um trabalho sério, mas que tem resultados, né, gente? Nós tivemos muito resultado naquela época, nós tínhamos uma equipe boa, que a gente trabalhava, treinada para fazer desobsessão, e as pessoas da família via ali o que acontecia, né? Nada que tiver oculto, a Bíblia diz que tudo que tiver oculto virá à luz do dia, né? E aí a gente vê a satisfação das pessoas. Até hoje tem pessoas, quando me vê na rua, se alegra, porque um dia nós passamos por lá e fizemos esse trabalho. Eu não entendo, porque a gente fazer uma coisa que a gente não tinha conhecimento teórico, né? Mas fazia direitinho, porque o dom de Deus que está na vida de cada pessoa precisa fluir, e para fluir você tem que desenvolver, estudar, buscar, conhecer a fonte de cada coisa. Então, você, meu amigo, minha amiga, que às vezes tem problema espiritual, vida amarrada, casa, separa, casa, não dá certo com ninguém, sua vida sentimental está um caos. E aí, hoje? Macumba, feitiçaria pega? Pega sim. Pega. Aí, macumba, feitiçaria, olho gordo, olho grande, olho pequeno, pega nas pessoas ou é só conversa de Raimundo? Fala aí mesmo. Tu sabe disso, você já fez muita libertação junto comigo. Então, Uti, há muitas pessoas que poderiam estar, muitas pessoas boas que poderiam estar financeiramente lá em cima. Já às vezes está com a vida fracassada, derrotada na vida sentimental, financeira, social, democrática e antidemocrática. Porque são forças ocultas que atuam sobre a mente humana, né? Por exemplo, assim, a Kabbalah judaica, salomônica, né? Porque Salomão enricou através da Kabbalah, né? Ele venceu o mundo espiritual e ele foi um cabra macho, né? Porque quando a gente fala de Salomão, como eu já andei em vários lugares que fala,
eles acham que é assim. Deus aparece num sonho para Salomão depois que ele fez uns grandes sacrifícios, né, de bois. E o Senhor aparece em sonho e diz assim, pede o que tu queres que eu te darei. E aí ele pede sabedoria para poder administrar e entrar, porque nesse tempo ele já ia ser rei, né, uma posse, para saber administrar, saber entrar e sair no meio do povo. E a pessoa pensa que é só isso. Mas para a pessoa usar sabedoria, ele tem que botar em prática, né? Ter coragem. Porque, Ruth, quando Deus E diz, não esperar cair do céu. Né, que daria sabedoria e riqueza para Salomão, aí as pessoas pensam que ele fez uma mágica. Deus não faz mágica. Não. Né? Então, o que acontece? A vontade de Deus é que cada pessoa venha crescer espiritual. Cresce espiritual como? Estudando Torá, estudando Taná, né? Aí ia obedecendo aos mandamentos de Deus, né? Aí ele começa a crescer, evoluir espiritual. Depois, que Deus é assim. Quando ele vê que alguém diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me. Aí ele, tu quer ser enviado? Quer ser provado? Aí começa a provar aquela pessoa para depois aprovar. Aí depois já está negando, né? Aí quando Deus começa a abrir as portas do entendimento para aquela pessoa entender, por que o diabo atenta em nossa vida? Por que os demônios atentam em a nossa vida? É para o nosso crescimento. O que Salomão fez na época que ele viveu aqui na terra? Não é porque... Não, mas é o rei Salomão. Não, antes dele ser rei, ele já tinha dominado o mundo espiritual. Porque Deus quer isso. É porque você vê que quando Josué é passado para ele, assim, o cajado de Moisés, ele ficou no lugar de Moisés, ele disse para ele assim, o Eterno, ser forte e corajoso, né? Assim como foi com Moisés, serei contigo. Mas é necessário coragem. Um dia eu conversando com uma pessoa, ele disse, Moisés era um valente, qualquer coisa ele tacava a espada, matava, né? Não era assim. Não era assim. Mas a maneira da pessoa falar. A valentia de Moisés, de Davi, do servo de Deus. Porque essa história aí dá uma face. Isso aí não... Alguém deu um tapa na tua cara, tu virou o outro lado. Isso aí outro lado. nunca aconteceu dentro do judaísmo. Né? E Salomão era um homem corajoso que ele ia lá, prendia os demônios, os chefes, porque não pensa que vai pegar coisinha pequena, não, vai pegar logo o chefe e obriga ele a fazer o que ele quer, né? Assim Salomão fez. Ele botou ele até para construir o templo, porque muitas pessoas dizem, mas o templo do Eterno ser construído por demônios. Eu não aceitava essa ideia. Mas quando você estuda, aí você vai ver que ele dominou. Porque é o seguinte, Ruth, cada tempo aqui na Terra, a engenharia cresce. Então, naquela época, não tinha a aparelhagem que nós temos hoje para fazer uma construção. Né? Você vê que lá na China, num dia eles constroem uma casa. Te entrega já na chave. Então, naquela época, não tinha. O que tinha naquela época? A colher de pedreiro, a marreta, a talhadeira e algumas ferramentazinhas, como pé de bode, essas coisas, pé de cabra, que se usa contínuo dentro de uma construção civil. Não tinha o maquinário que nós temos hoje, né, que levanta forças, que tem uma força... não tem a maceira, né, onde você faz tanto saco de cimento de massa, daquela massa, joga lá 100 sacos de cimento, aí moe ali, daqui a pouco já está pronto, pouco minuto está pronto aquele monte de massa já para o pedreiro, para o obreiro lá, o engenheiro, usar, né? Então, hoje nós temos essa facilidade, mas na época de Salomão, ele descobriu dentro da Cabalá, Ruth, a maneira mais fácil por exemplo, assim, acontece na nossa vida, a Bíblia, ela dá toda a característica para nós, que nós devemos olhar
os problemas da onde? De baixo De cima. ou de cima? De cima. Mas ela diz assim, ó, o que é que a Bíblia diz? Tudo é um tempo, né? Passado, presente e futuro. O que é que a Bíblia diz assim? Olhai para o alto, Que de lá que vem que meu de lá é socorro. que vem o nosso socorro. Meu socorro Aí o está mesmo no céu. texto diz assim, o nosso socorro está no Senhor que fez o céu e a terra. Aí mostrando quem é o Hashem, quem é Deus, né? Então, olhai para o alto, de onde vem o nosso socorro. Quem olha para o alto é porque está no baixo, né? Mas tem uma passagem bíblica que casa com essa passagem, aonde Deus ensina nós olharmos de cima para baixo. Só estará em pé e não embaixo. Que é quando a pessoa cresce espiritual, ele olha de cima para baixo. Quem olha daqui para cima só está no nível dos homens, como as pessoas estão aí. Pé no chão, olha para cima, mas tem que olhar para o alto, para que do alto venha o meu socorro está no Senhor. Aí, para que haja inversão, inversão de valores, isso é porque eu tomei vacina da gripe, a gripe quer, mas não pega. Hein? Aí, inversão de valores, olhar para o alto é porque eu estou embaixo. Mas a Bíblia manda a gente olhar de cima para baixo. Como é que Deus olha para nós? De cima para baixo. Quando o Criador, ele quer que nós venhamos, quando ele disse assim, que ele criou o ser humano, o homem, para ter domínio sobre todas criatura feito pelas suas mãos. Ei, isso é uma universidade de perguntas para quem tem, massa cefálica. Repara, ele criou o homem para ser o quê? Dominador de tudo que as mãos dele fez. A mão de Deus fez os anjos? Sim ou não? Sim. A mão de Deus fez os demônios? Sim. Ou não? Fez. Tudo foi feito pelas mãos dele. Agora, ele deu domínio para o homem Adão, lá no Éden, dominar todos os seres, tanto material como espiritual. Você vê uma coisa, quando Adão, o não nascido, agora aí é que entra a história do não nascido. Adão e Eva não nasceram. Ontem nós falamos isso, que eles não tiveram infância. Nem juventude. Eles não tiveram o prazer de uma nem infância, de uma adolescência, de poder brincar, de comer um pouquinho de barro no chão, que as crianças sempre, quando botam no chão, Mas eles são não nascidos. Existem forças espirituais no mundo espiritual, por exemplo, assim, aqueles que trabalham com forças ocultas, que trabalham com o mundo espiritual aqui na Terra, de várias religiões, eles têm um nível. Que nível é esse? É o nível olhar de baixo para cima. O nível da Kabbalah é olhar de cima para baixo. Como Salomão, o que Salomão fez? Ele achou foi o Aladim, aquela... Para sair um gênio, aí falar, o que tu queres? Eu te darei. Não foi assim. Foi através de quê? De santidade. Mas tem gente que acha que é assim, Deus deu tudo, mas não vai atrás de pagar o preço para você ver. Porque Salomão, quando ele foi construir o templo, o Eterno deu a planta e ainda disse como ele deveria fazer. Olha, as pedras não pode cortar, assim, bater, porque vai profaná-la, mas você tem que construir com pedra. Só não pode colocar ferro, né? E aí como você fica pensando assim, como que ele vai cortar pedra sem usar material de ferro? Porque tem que ter a marreta, tem que ter o martelo, tem que ter aquela outra peça que bota entre as pedras para cortar, tem que saber cortar. Aí como? Né? Alguém disse, não, tem um inseto que ele corta a pedra.
mas aonde está esse inseto? Alguém disse, está lá com os reis dos demônios. Aonde fica? No deserto. Como eu vou fazer para pegá-lo agora? É necessário chegar, pegar o valente, amarrar, né? E obrigar ele a dizer onde está. Ruth, a gente pensando na carne, é impossível isso que está falando. É impossível. Para nós, a gente vou largar de mão, vou construir mais casa, não. Mas Salomão não. Salomão, ele foi, pegou servo, porque assim como ele era valente e tinha também conhecimento espiritual, ele também tinha servos que tinha esse poder, esse dom que ele ensinou. E eles foram para pegar esses demônios e obrigaram a dizer onde estava o inseto, e ele pegou para poder cortar as pedras. Porque sem pedra, como é que ele ia construir, né? A construção lá em Jerusalém era uma construção, uma que foi feito o templo no monte. No monte. Foi no monte onde Abraão oferece Isaac, né? Em sacrifício lá. Aquele monte lá, antes da construção do templo, ele já foi marcado por muita coisa entre o servo do Eterno e o Eterno. Está registrado na Bíblia. Que ultimamente a gente diz que é só velho que esquece, né? Se eu não estiver enganada, esse local foi aonde Jacó dormiu, né? Subiu a escada. Segurou o anjo. E aí ele... Lá era um deserto na época, mas tinha esse local ali. Ele fez um voto que ele voltaria se o Eterno abençoasse a ida dele à volta. E ele ungiu a pedra, prometendo construir o templo ali. E o anjo perguntou, o que queres que eu te faça? Só que tu tá misturando aí. Calma, vai. E aí, bora pra Torá? Não, peraí, vamos deslanchar um pouco mais aí sobre o que é Cabalá. O que é Cabalá, Ruth, no hebraico? O que significa? Tu tá atenta aí? Tá. O que é Cabalá? A palavra Cabalá nós usamos muito na internet, que é compartilhar. É receber para compartilhar. A palavra Cabalá é receber do Eterno e compartilhar. Só que tem uma coisa. A pessoa pede muitos dons pro Eterno. Tem uns que recebem, bem dizer, de graça. Tem gente que quando nasce já tem, a ver desde criança. Ele não recebe de graça, ele é emprestado. Ele é emprestado. Se ele não utilizar, o Eterno toma. Pois é. Mas ainda tem mais. Se ele tem um dom, ele pagou o preço, recebeu aquele dom. Um exemplo de cura ou de profecia. Mas se ele não usar, perde. Mas primeiro ele adoece, ele sofre. Tem várias enfermidades que ele não sabe nem o que é. O exemplo foi quem? O profeta, que o Hashem manda ele para Nínive, ele vai para Tars. Então ali, ele não queria utilizar os dons que ele tinha, porque rei de Nínive, né, era o que lá? Ele era brabo, todo mundo tinha medo dele, todas as nações vizinhas tinham medo do rei lá desse lugar. Aí ele achou, não, eu vou para outro lugar, rapaz, acolá tem só pecadores, eu vou lá, prego aquilo que Deus mandou pregar. Aí não é assim. Cada lugar tem uma pregação diferente, uma profecia, uma revelação para aquele lugar. Mas tem gente que quer pregar uma mensagem em todo lugar que ele vai, né? Você vê que quando eu era pastor, e as pessoas me chamavam para pregar, você vê que eu não fazia esboço. Eu pedia só a direção de Deus, que o Espírito de Deus me desse a direção. O que aquela congregação, aquela igreja está precisando e que ele me usasse nisso. Aí, na hora vinha em pensamento o versículo bíblico. Pronto, já era a pregação toda, eu já estava tranquilamente, como se tivesse um esboço, não material, mas espiritual. O segredo da minha pregação, todo o tempo, foi esse, de pregar no Espírito. Baruch Hashem? Mas fala mais um pouco, dona... deixa eu te falar uma coisa, Ruth. Então, o que nós fizemos muito no passado,
libertações, pessoas que morreram e ficavam perturbando os parentes, porque a morte violenta, né? Quando a pessoa está doente, é que o tempo vai morrer, acontece da morte, a família está preparada, os amigos estão preparados ali, né? Mas quando é uma morte violenta, um acidente, um tiro, uma outra coisa lá, essas almas ficam perturbadas, porque hoje, esse mundo que nós vivemos aqui é um mundo de ilusão. A pessoa, quando ele morre assim, ele não tem consciência que morreu. Um dia desse eu estava vendo, eu vou falar aqui, acredita se você quiser ou se não. Uma pessoa que tinha um dom de visão, ele viu uma dessas pessoas que tinha morrido, já a alma dele, e reclamando. Porque ele disse que sentiu uma dor no coração e levaram ele para o hospital. E de lá ele não viu mais nada. Depois ele voltou para casa. E o filho dele já estava assumindo o lugar dele na mesa, né? Na mesa de janta. Na mesa de janta, na hora das refeições. E às vezes ele disse que estava sentado e o filho vinha e sentava em cima dele. E ele não entendia o que significava aquilo. E ele falou para essa pessoa que tinha o dom de visão, deu o número do telefone, e essa pessoa não conhecia a família e ligou para a família falando dessa pessoa que tinha morrido, mas ele não tinha o conhecimento nem o entendimento que tinha morrido. Aí a esposa que atendeu o telefone, não, porque essa pessoa, ele disse que foi para o hospital e não sabe o que aconteceu, porque quando ele voltou para casa, ninguém ligava para ele. No lugar da mesa, o filho sentava e ele veio falar comigo. Aí a esposa foi e atendeu e disse, não, eu sou a esposa dele, ele sentiu uma dor no coração, levamos para o hospital e ele morreu. E quem senta no lugar dele hoje em dia é o meu filho primogênito. Ele sumiu o lugar. Aí foi que essa pessoa que tinha o dom de visão, que falava com essa alma, contou para ele, né? Para ele poder ter conhecimento do que estava acontecendo. E assim, tem muitas pessoas, principalmente nessa Covid, que foi para os hospitais, lá foi entubado e não voltou mais para casa, né? Já era direto para o cemitério. Acredito que tem muitos que estão nessa posição, né? Nessa posição. Que não entende o que aconteceu. Ruth, por exemplo, assim, então voltando para Salomão, ele adquiriu poder através do Hashem, do Adonai, né? Que é o Criador. Ele, pela sua fidelidade à guarda de seus mandamentos, à prática dos seus mandamentos, e pela a obra que o Eterno tinha com ele adquiriu poderes que o Eterno queria que ele tomasse posse disso, que seria o quê? Dominar as forças ocultas que atuam sobre a mente humana. Então, Salomão tinha um dom de visão. Salomão, ele via as entidades, seja elas dois tipos de entidade que tem, né? De situação. Os nascidos e os não nascidos. Os nascidos, eles, de vez em quando, eles estão visitando seus parentes aqui na Terra. Nós vimos isso lá no Novo Testamento, quando Jesus estava com os discípulos ali, 2, 3 discípulos, e ali ele faz a transfiguração e aparece quem lá? Que já tinha morrido? Moisés e Elias. O Novo Testamento mostra várias pessoas, várias partes de versículos, aonde alguém está conversando com o morto. Né? Mas as pessoas que não têm esse entendimento, lê e não percebe. Mas chegaram para Yeshua, Jesus, e perguntaram, é tu isso assim, assim, assim? Vem cá, quem é João Batista? O que é que ele respondeu? Está na tua Bíblia. Qualquer Bíblia. Era Elias, né?
Aí disse, o que Jesus respondeu? Era Elias que havia de vir. Você pega de Jesus para cá, dá 2000 anos. De Jesus para trás, foi no ano 720. 720 anos de Jesus para trás. Se você somar com mais de 2000 anos, vai dar 900 e poucos anos, quando aconteceu que Elias esteve nesse mundo e morreu. Mas ele respondeu que João Batista era Elias que havia de vir e disse, ele esteve um pouco de voz e vocês não conheceram. Ele deu testemunho de que João Batista veio, Elias veio e João Batista. Isso aí no Novo Testamento está repleto. Se eu for abrir o seu Novo Testamento e mostrar Yeshua, Jesus, tendo visões, e, por exemplo, assim, a teologia católica, o seminário católico, tem livros da edição paulina que mostra a infância de Jesus, a convivência dele com José, com Maria. O pai trabalhava na marcenaria, ele ajudava tal. E as visões e revelações, isso aí só quem sabe, quem estuda seminário católico, apostólico romano. Por que nós falamos abertamente assim? Porque o judaísmo tem todos os registros de 3.600 anos do que aconteceu aqui na Terra através da Bíblia, através do recebimento. Quem recebeu a Bíblia? Por que Deus deu a Bíblia somente para o israelita, não para as nações? Para que o israelita aprendesse e pregasse para as nações. Por isso que a Bíblia fala que Deus chamou o israelita para ser sacerdotes para as nações. Mas quando o Eterno foi entregar a Torá, porque diz assim, por que ele entregou só para o povo israelita? Quando ele foi entregar, para você ver que a dificuldade do homem de cumprir leis e obedecer é difícil. Desde o início já existia. Os mitzvot e os ruquins. Ele foi entregar a Torá e ele disse para que, assim, né? Sempre tem o sim. Se eu me obedecer, eu vou entregar a Torá para vocês. Mas o que é Torá? Aí ele diz assim, é um manual de instruções que tem leis, estatutos, regras. Fins. Aí, o que é? Aí ele vai dizendo os mandamentos. Mas cada um vai saindo. As nações, estava tudo ali. E cada um falava na sua língua, né? E o Eterno falava e eles entendiam. Ali tinha gente da China, do Japão. Das nações antigas. Tudo falava em outras línguas, como inglês, japonês, chinês. Mas do jeito que o Eterno falava, eles ouviam. Tudo na sua língua. Sua própria língua mãe. E ali cada um foi saindo, porque não queria aceitar, guardar ou cumprir os mandamentos. Mas o povo israelita, o hebreu mesmo, ele disse, ouviremos e faremos, tudo que o Senhor mandar, nós faremos. E foi o que aceitaram. E muitas vezes a pessoa diz, não, mas só eles, porque foi eles que aceitaram. Diz que tudo que o Eterno mandasse, eles iam obedecer. E fizeram juramento. E fizeram esse juramento. Como as mulheres lá nas margens do Mar Vermelho, elas fizeram um juramento de criar as crianças na doutrina do Hashem. É por isso que a Bíblia fala assim, ensina a criança no caminho que deve andar e quando ficar velhos, não se separe deles. Né? Porque quando porque, olha, um pai e uma mãe de família, a coisa que ele ou ela mais gosta é de ver os seus filhos e netos sentados em volta da sua mesa. Porque está escrito no Salmo, e tu verás os filhos dos teus filhos e a paz em Israel. Isso é promessa do Hashem, do Eterno, para aquele, porque a família é um projeto do Hashem, um projeto de Deus. Né? Então, para isso, precisa honraria familiar. Eu digo assim que a
família é um porto seguro. Você vê que um filho, às vezes ele vai viajar, estudar fora. Tem uns que voltam, outros para lá fica, casa e continua a família dele. Mas os pais sempre dizem assim, ó, você vai, qualquer coisa você volta à sua casa, que é a sua casa, que tem o seu lugarzinho, né? Porque é um porto ali a família. É um filho. E aí é um filho. Você vê nosso filho aí, o caçula, né? Aí nós lutamos, até que ele veio morar pra cá, pra Marabá, com a esposa. Aí, às vezes eu chamo ele. Porque, filho é filho. Pode estar barbudo, ter filhos também, netos, mas é filho. Aí eu digo assim, vem cá, meu filho, vem cá, meu neném do papai. Ele fica acanhado. Aí o netinho olha, de 4 anos, olha assim, eu falando assim, a netinha também, fica, eu trato ele como se fosse igual os pequenos. Mas isso todo pai e mãe tem isso. De olhar para os seus filhos, para os seus netos, como se fosse ainda criança, né? Eu troco o nome, agora trocar nome de neto, de filho. Rapaz, tem hora que eu chamo um pelo nome do outro, mas eu acho que isso é janeiro. Isso é janeiro. Olha, nós estamos vivendo o ano 2000, 5.000, né? 5.784, né? O ano é 2023 no calendário gregoriano. Né? Viu os caras escolhendo aí o calendário gregoriano. Não, nós não podemos estranhar o calendário gregoriano porque nós nascemos nele, né? Agora, aqui o calendário mesmo bíblico é o calendário que o Israel usa, que é 5.784 anos hoje, 20 de setembro. Se a pessoa for estudar a Bíblia e ver por data, ele tem que procurar essa data, 5.784, para saber, né? Que ano que cai, que dia ou que mês cada um do mês. Porque para nós é setembro, mas no judaísmo já é outro nome, né? Eu liguei, meu filho ontem à noite. Aí, shalom, meu filho, shalom. Como é que tá? Tô aqui, pai, afinando o violão. Os irmãos aí compraram um violão novo, eu tô afinando. Eu digo, pra trás aqui que eu afino. Com a faca, deixa ele igual uma guitarra. Aí ele riu e tal. Aí eu disse, cadê fulano? Tá aqui. Aí eu fui falando a vida de cada um que estava ali naquela reunião. E eles só confirmando. O celular em viva voz, eles todos em volta ali. Aí eu fulano, assim, acontece contigo isso. É mesmo, não é pá. Ei, o dom de visão, o dom de revelação, o fluir, do mundo espiritual, tá em quem busca. Uma pessoa chegou para mim, vem cá, Cavalcante, me diz uma coisa. Tudo é usado do mesmo jeito que tu era usado antes, e agora que eu sou. Agora que Deus me usa com mais poder. Eu não preciso estar no lugar para me saber quem está lá. Aí, vamos fazer o seguinte, vamos um dia que o pessoal aqui da nossa religião marcar um dia aqui para nós se reunir junto contigo para te dar uma palavra para nós. Tá bom. Aí nós vamos fazer o seguinte, cada um traz uma galinha, outro traz um boi, outro traz uma vaca, e a gente faz um churrasco aí. Porque tudo flui com carne, né? Mas, meu amigo, nós estamos falando aqui de coisa séria mesmo. O que está acontecendo no mundo hoje, o primeiro domínio do mundo todo hoje, na cabeça dos grandes e dos pequenos, está o medo. Medo da pandemia voltar, medo da queda financeira, medo do juro alto, medo do cobrador na porta, medo daquele cobrador que a pessoa compra, que vem toda semana, medo disso, medo daquilo. O medo está impedindo as pessoas de prosperar. De crescer e de viver em paz. E através deste medo vem a mentira e outras coisas. Né? Você vê que nossa cidade, Marabá, hoje está uma cidade mais calma, não tem aquela violência, tudo. Mas as pessoas têm medo de sair. Outros têm medo disso, daquilo. Ei, preste bem atenção que eu vou dizer para você uma coisa. Quem tem medo, não tem fé. Está escrito na Bíblia. O que é o medo? É a falta de fé.
Então, você tem que cultuar dentro de você a fé. E expulsar esse medo, porque esse medo é normal para todo ser humano. O instinto animal está dentro de você. O pecado de Adão e de Eva está dentro de você. Por isso que você tem medo, por causa do instinto animal. Não é um espírito. Senão expulsar. Agora tem espírito que aproveita do medo do fulano para atingir ciclano. Isso aí é real. Né? Ele se alimenta do medo, né? Do medo. Você vê o cachorro, quando você se aproxima dele assim, aí ele é um cachorro ali vigilante. Ele percebe, pelo teu cheiro, ele percebe se tu tá com medo ou não dele. E se você tiver com medo, ele vem em cima. Ele vem em cima. Mas se você... foi lá no Maurino. Bateu o pé. Lá, passando a porteira, lá vem os cachorros. Chega que vem gritando. Parece que o mundo ia acabar na minha direção. Eu falei, ei, para aí, rapaz. Quietou. Porque o medo é uma energia. Você repreender o medo, a energia volta. E aí o cachorro parou, depois veio me cheirar nos meus pés e tal, aí juntou mais outro tal. Mas aonde a gente chega, que tem cachorro, esse cachorro é um pitbull, não sei o que. Rapaz, é energia boa, aonde ela chega, ela tira, descontamina a coisa ruim. Mas Ruth, vamos para a Torá. E o cachorro, ele tem dom de visão, né? Ele vê o que anda com aquela pessoa. Por isso que o cachorro é o maior amigo do homem. O caçador, ele confia no cachorro. Porque os olhos do caçador é os olhos do cachorro. A caça, tudo, ele percebe. Percebe. Por exemplo, tem animais que a 5 quilômetros distante, ele vai andando aqui, ó. Se cair uma folha a 5 quilômetros, ele já percebeu. Isso aí é coisa de Deus. Que Jacó, ele abençoou cada um dos seus filhos. E tem um que era comparado ao lobo, né? Por causa disso, ele tinha a visão, ele tinha a esperteza, a ligeireza, o ouvir como de um lobo, né? Olha, Ruth, eu penso assim, olha, nós estamos iniciamos o programa hoje falando de coisas que ninguém fala. Você pode reparar para esses programas religiosos aí, as pessoas não falam o que nós falamos. Porque é o seguinte, tudo é conhecimento. Nós estamos falando do que nós praticamos, do que nós conhecemos, que são forças espirituais que Deus determinou para estar aqui na Terra conosco, para nos auxiliar, que são os anjos. Os 72 anjos cabalistas, que a gente chama, cabalista, que eles são anjos que estão a serviço de ajudar, de auxiliar as pessoas aqui na Terra. Cada função de um anjo, cada anjo tem a sua função, a saúde, né? Para a sociedade, tem anjo que trabalha na Kabbalah, para fazer você até ficar mais bonito. Para você se destacar, porque quando a gente passa por tribulações, o que é? Ele está passando pela tribulação. Qual é o sentimento que nós temos? Só de se esconder. Acho que o mundo acabou para a gente, né? Aí que você vê as falsidades das pessoas. Acha que não tem mais você jeito, quer se isolar. Aí esses anjos vêm como consolador do Eterno, permitido pelo Hashem, pelo Eterno, e eles só vêm se Deus mandar. Aí vem para consolar aquela pessoa no termo de... Não é chegar, tadinho, coitadinho. Não é assim. Eles vêm, eles trazem uma energia de renovação para que a gente possa se restabelecer de novo. Porque a gente pega muita rasteira desse mundo. Se tu produzir, pode esperar pedrada. Seja em qualquer área for. Pode esperar. Quando você começa a produzir, aí a poeira começa a levantar contra você. Os olhos dos outros ficam grandes? Fica grande. Não adianta você dizer assim, não, mas eu não tenho dinheiro, não vou fazer isso porque é isso, porque é aquilo outro. Mas quando você começa a usar da fé, aí você atrai o universo para você. Aí é a hora também que vem coisa boa e vem coisa ruim.
Mas, Isso. então, Ruth, a gente estamos trabalhando para isso, né? Que a gente pretende. Porque aqui no sul do Pará, eu não sei lá em Belém, mas já entrou algumas pessoas em contato comigo em Belém, porque são coisas novas, né? A respeito da Cabalá no termo judaico, né? São grimórios que a gente estuda, o conhecimento do mundo espiritual mais elevado, as forças mais potentes. Porque muitas pessoas hoje que trabalham na área espiritualista, eles conhecem só até o nível dos homens. Quando se trata dos grimórios, assim, no termo do não nascido, aí, se não for para os livros mesmos, antigos, não vai ter conhecimento. Porque são forças ocultas que atuam sobre a mente humana. E os não nascidos, eles não estão só. A Bíblia chama eles de principados e potestades dominadores do ar. Eu estava conversando com o irmão ontem, aquele que estava falando que já estava pronto para enfrentar um Daimon. Eu estava falando, irmão, escute que eu vou falar de um Daimon. Um Daimon tem 60, 80 legiões. Sabe o que é uma legião de soldado francês? Uma legião é 6.000 soldados. Se um Daimon tem 60 legiões, 80 legiões, tu tem condição de enfrentar ele? Aí, rapaz, não, o negócio é sério, o negócio é sério. Pois é. Então, existem muitas forças, muitos homens e mulheres de Deus se aproveitaram dentro da Bíblia desses conhecimentos para vencer. Não, por quê? Por que Salomão fez isso? Dominou e construiu templo e fez tudo o que ele fez. Os 500 navios do rei Salomão. Navio mercante. Por que ele fez isso? Para ajudar os outros. Receber de Deus e compartilhar. Isso é que acaba lá. Tem gente que pensa que o pecado, quer dizer, ele não obedece aos mandamentos, não cumpre, e ele acha que o pecado é beber, fumar, como esse irmão. Eu mexo com qualquer um desses daimon. Eu estou até longe da minha esposa, quer dizer, não está tendo vida sexual. Ele acha que aquilo ali é o pecado. Não é pecado você ser casado e manter relação sexual. Não é pecado. Isso é um dom de Deus na vida do casal para procriar. Então, por exemplo, assim, enfrentar daimon não é porque eu não estou em pecado. Não é isso, não. Porque teve muita gente na Bíblia que não estava em pecado, mas não enfrentava. Tem que ter dom chamado do Eterno para isso, porque um daimon, ele não respeita. Lá no Novo Testamento tem uma história lá de que alguém foi tentar expulsar um demônio e o bicho entrou nele. Agora, outra coisa, quando se fala de foi expulsar um demônio, e o demônio saiu da pessoa e entrou naquela pessoa, que espírito era esse? Um nascido. Agora, o não nascido, preste bem atenção, os maiores demônios do universo, da Terra, eles não incorporam, eles não têm dom de incorporação. Eles não têm permissão do Eterno para incorporar em ninguém. Porque se eles incorporarem uma pessoa, a energia deles são tão densa que a pessoa estoura todos os seus vasos sanguíneos. Ele morre na hora, não tem esse negócio não. Agora, como que eles fazem? Olha, se um daimon desse vem com 30 legiões contra uma pessoa, como ela vai se livrar? Não tem conhecimento. É até uma covardia alguém mandar um daimon dar uma lição a qualquer pessoa. Porque essas pessoas não têm como se defender desses daimon. Não é esses espíritos que estão entrando nas pessoas aqui, sai, uma oraçãozinha, sai. Daí não tem isso não. Mas, Ruth, vamos já encerrar, né, Ruth? Daqui a pouquinho não vamos encerrar, porque tem muita gente pedindo para terminar mais cedo, né? Que é para ir para o trabalho. O trabalho. Ei, me diz assim, o telefone quebrou, caiu. A bateria não presta mais, não está dando sinal. Aí a gente faz o quê? Joga fora ou vai para UTI? Leva para UTI.
Aí na hora eles consertam lá, né? É. Depende. Se teu celular está espirrando, pode levar lá que eles tiram na hora o espirro. Se teu fone de ouvido não está mais funcionando no teu celular, porque o celular está entupido, lá alguma coisa, queimou alguma saída, alguma coisa, se você quer trocar o display, né? Eles fazem um trabalho bem feito. Folha 20, quadro 8, lote 19, ao lado do Açaí Mania. Enquanto você está consertando, o técnico está consertando o celular, aí você está no Açaí Mania tomando aquele açaí. Não é isso? Aí se você quer crescer mais espiritual, vindo lá, tem uma sinagoga. Tem a sinagoga. Aí você quer... o que é a sinagoga? Me explica isso aí. Porque muita gente se admira assim. Por que nós falamos com tanta segurança? Mas nós temos 17 anos de ensino. Que nós ensinamos. Tudo, né? E nós aprendemos com os maiores rabinos da história dos Incos, como nós falamos assim, de Moshe Maimonides, né, que foi um dos maiores ícones do judaísmo. Ele fez o quê? Ele descodificou o judaísmo, aonde ele arrancou da Torá 613 mitzvot, mandamentos e mandamentos, né? Se a pessoa acha difícil cumprir, obedecer os 10, avalie 600. Tem religião que ensina que tem que guardar só os 10. Mas os mandamentos do Deus vivo, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, não é só 10. Não. É 613, porque é mandamento, estatuto, juízo, hukim, mitzvot. Também é a doutrina judaica, a tradição milenar da Bíblia. Quando você pratica os 613 mandamentos, nós vamos encerrar desejando para vocês aí muita saúde, muita paz, muita gente quer ir para o trabalho, mas qualquer pessoa pode assistir o nosso programa aí pelas redes sociais aí, qual é? Nós temos aí o Kawaii, o TikTok, nós temos também Instagram, o YouTube, né? Porque o YouTube pega geral. Vai lá para outros países. Na Israel tem gente assistindo nós aqui, né? Se a pessoa só falasse muita besteira fora do contexto da Torá, eles reprimem na hora. Porque aqui nós estamos falando... E assim mesmo, de vez em quando a gente erra alguma coisa, porque não temos esboço. Não, eles sabem que nós temos uma maneira diferente de propagar a Torá. De propagar a Torá. Nós pregamos com senso de humor. A gente conta a nossa história aqui. E as pessoas... nós estamos pregando para as pessoas mais importantes desse planeta, que é você que está nos assistindo. E é você. Né? Que você está tendo conhecimento, quando eu e ela partir, morrer, sei lá, se a gente vai morrer, vai virar pedra, mas você continua com a sabedoria que você adquiriu no programa Nossa Terra. Né? Porque, sem compromisso ainda, né? Saiu da Torá para o seu coração. Né? Então, todas as palavras ditas aqui não é para te vender alguma coisa, nós não vendemos nada e não compramos nada. Né? Porque muita gente faz mais por... Nós estamos chegando ao final. Vamos curtir, compartilhar. Então, não esqueça de se inscrever, você que é novo no programa. E shalom, shalom. Deixa eu falar uma coisa hoje. O nosso projeto é difundir no sul do Pará a Kabbalah. Kabbalah é a parte espiritual da Bíblia que não tem corporação. No nosso meio não tem negócio de pessoa manifestar espírito, não. Nós não deixamos. São forças espirituais que nós temos, que todas as entidades que vier não se manifestam. E eu não entendia isso, Ruth. Essas coisas, quando chegamos no judaísmo, antes de chegar no judaísmo, já estava em mim esse dom das entidades não se manifestar na minha presença. E eu não entendia. Porque eu não me acho tão importante assim, mas o segmento do judaísmo é isso. É isso. Tem negócio... se chegar na minha frente, rodar, na mesma hora eu mando parar e repreendo. É a autonomia e a autoridade que o Hashem, o Eterno, dá para nós, né? Ei, vamos encerrar. Um abraço para você, para o Jimmy, para a Evanice, para o Célio Miranda, meu amigo Francisco Arraes. Faz dia que ele não tem compartilhado. Estou preocupado, talvez está com...
ele está precisando de oração para a saúde, Francisco Arraes. Eu acho que sim, porque ele sumiu. Mas nós temos também o Paulo Roberto. O Paulo Roberto é nosso amigo, aquele fã cotidiano. Nós também somos fã dele, né? O Jorge Beres, todo dia está ligado com a gente no nosso programa. Um abraço, Jorge Beres. Você sabe que eu amo você, sua família, seu trabalho. E outra coisa, tu jamais serás esquecido na nossa região, né? Pelo trabalho que desde de adolescente ele executou aqui nas TV de Marabá, nos rádios, aquele companheiro desportivo. Apenas que ele é vascaíno. E eu sou Flamengo. Mas se tiver uma vaga aí, nós vamos levar. Rapaz, Só não tem uma nega chamada Tereza. Eu sou Flamengo, não tenho uma nega chamada Tereza. Mas, Jorge, faça as suas orações aí. Você que é católico, apresente aí o nosso querido confrade Miguel Casseb, né? Ele está com algum janeiro a mais do que nós, e isso aí está lhe pesando na saúde, né? Então, é um profissional também que jamais será esquecido na cidade de Marabá. Miguel Casseb, aquele pequeno e grande homem, um grande trabalhador na área da imprensa. Mas fique na paz, shalom, shalom, shalom.